pessoal, meu nome é Wender Zanon e tá no ar o terceiro episódio do podcast Histórias da Música de Esteio. Neste episódio batemos um papo com Carlos Vargas, César Cogo e Porcher, que no início da década de 90 fizeram história com a banda Van Gogh e depois mudou de nome para Los Fantomas. A Van Gogh foi criada em 89 em Esteio, e é legal a gente observar esses grupos como representantes da sua época. E os caras estavam ali muito antenados com o que estava rolando. Misturavam punk rock, metal, hardcore, mesclado com essas sonoridades do funk e do hip hop. Naquela época, toda essa mistura era chamada de funk metal. E só pra gente contextualizar e citar algumas referências de algumas bandas desses estilos, essa sonoridade passeava por bandas como Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, até alguns sons mais pesados, como os Infectious Grooves, Living Colour, Faith No More e por aí vai. No Rio Grande do Sul, essa cena também ferveu e teve grandes representantes no início dos anos 90. Alguns nomes como Ultraman, Borboleta Negra, que depois acabou formando a comunidade ninjitsu, e o próprio The Fala, que vai beber dessa fonte como bebeu de muitas outras, né? Mas voltando para Esteio, os caras conseguiram se infiltrar na cena porto-alegrense e chamaram a atenção. Tiveram suas músicas tocadas na programação da Rádio Ipanema e conseguiram entrar no circuito de shows da capital gaúcha. Aliás, o Porcher e o Carlos chegaram a participar como convidados do primeiro disco da banda Maria do Relento. Em 94, tiveram uma projeção nacional, e aí a Van Gogh foi obrigada a trocar de nome. Eles foram convidados para participar do segundo volume da coletânea No Major Babies. Lançado pela Paradox Music e Cafeína Studio, o material apresentava uma interessante seleção de bandas da cena alternativa brasileira. Para citar alguns nomes, Mickey Junks, Garage Fuzz, Pavilhão 9, Mussarela, Pinups e lá no meio, a banda de Esteio Los Fantomas. Outro feito importante da banda foi quando participaram da coletânea Segunda Sem Lei, lançada pelo selo Banguela Records do produtor musical Miranda. O selo, criado pelos Titãs, também foi fruto daquele período produtivo do rock alternativo brasileiro do início dos anos 90. Segunda Sem Lei é uma coletânea formada somente com bandas gaúchas. E vejam só que massa, lá em 91 eles gravaram uma demo tape intitulada The Funk and the Thrash in Avalanche, que recentemente foi lançada em CD pelo selo Made in Soul Records, do nosso amigo e parceiro de Esteio, Vicente Toniolo. Procurem aí nas redes sociais ou cheguem lá na loja Prisma Discos em Canoas para adquirir esse relançamento. Chega de papo e vamos ao que interessa. Histórias da Música de Esteio tem produção de Kelly Porfírio, Ricardo Varela e Wender Zanon. Edição de áudio, Rodrigo Rizdick. Design gráfico, Ana Cândida Sommer. Na faixa de abertura, Not So Easy. Financiamento, Prefeitura de Esteio através do Fundo Municipal de Cultura. Chega de papo e vamos ao que interessa. Com vocês, Van Gogh / Los Fantomas. Ô César, a barbicha sumiu? Aqui, ó, a parada, ó, meu. Branca, tá com tanto de branco já, sei. Branco, tá paradinho agora, né, já. Tá, ó os mortos aqui na reunião de compadre. Sei que esse tipo de coisa também é válido, né? Ó, a gente não tava se vendo há quanto tempo, né, cara? Então essa ativou também essa situação, ó. Agora a gente tá se vendo aqui, ó, e não tá nem reconhecendo um ao outro, já valeu. Vamos deixar o amigo conduzir aí, então. Isso. É isso aí. Então, quero entender, assim, a banda ali, começando pela Van Gogh, né? Vocês formam essa banda no final dos anos 80. Eu queria entender, assim, como é que vocês se conheceram, como é que começaram a tocar juntos, como é que era a cidade de Esteio naquela época, quais outras bandas tinham, como é que era esse início da banda, assim. Vai. Tá bom. Bom, cara, a primeira banda que eu tive em Esteio, essa cena, ela iniciou em 1984, tá? Em 1984 já tinha assim uma movimentação mais forte de bandas naquela história do do it yourself, né? Que é o faça você mesmo, né? Herdado do punk rock.
Hoje, olhando para trás, lá em 1984, bicho, é uma coisa que parece de uma outra encarnação. Haja visto como é a cena hoje, tá? Nós queríamos ter bandas, nós não éramos músicos, e isso tem que ficar muito claro, né? O importante mais era o movimento através da música. Né? Nós sabíamos ali 2, 3 notas, né? Um contrabaixo, pouquíssimas pessoas conheciam, né? E a grande engajadora disso, lá na metade dos anos 80, foi com certeza a Ipanema FM. É uma rádio que existia na época, né? Que ela era da Band, da Rede Bandeirantes, e ela abriu espaço para bandas gaúchas. E aí foi quando surgiram as bandas do Replicantes, Engenheiros do Havaí, enfim, eles chamavam de MPG, né, que era o movimento, a música popular gaúcha, que eles chamavam na época. E aquilo ali mostrou para todos os jovens daquela geração que era possível fazer música, porque aquilo era uma coisa distante para nós. Fazer música era coisa de banda muito distante da nossa cena. E quando a gente, quando teve esse boom de bandas gaúchas, né, a gente viu, isso é possível. Então foi um movimento, foi uma correria geral de bandas de jovens, né, dessa galerinha toda daquela época queriam montar a sua banda, e nós montamos, né, de forma extremamente precária, né. Eu me lembro que o César, ele usava gaiola de passarinho, né. Nós tínhamos alguns instrumentos de percussão emprestados das bandas municipais aqui para poder fazer as baterias, né. Os instrumentos eram muito ruins, né, em termos de qualidade musical, mas mesmo assim a gente estava fazendo música porque o importante era fazer música. Sobre a Van Gogh, ela surgiu, na verdade, quem fundou a Van Gogh foi o Juba, né, Cezita? Isso aí. O Juba, o Paulinho, né? Sim. Eu estava junto ali também. Acho que era um trio assim, né? E acho que o nome surgiu através do Juba mesmo. Depois que as bandas se formaram, né? Os músicos criaram outras bandas, né? Entre a cena Porto Alegre, a cena aqui de Esteio, né? Os músicos, eles iam para bandas diferentes, né? Tocavam com parcerias diferentes. E nisso o Juba, ele criou a Van Gogh com o César e com o Paulinho. Depois eu entrei na banda, né? O Juba saiu porque ele foi morar em Portugal. Não é isso, César? É isso, né? Eu não sei onde ele foi morar, não me lembro. Mas o Juba ele se mudou para Portugal. E aí o Paulinho saiu e nós convidamos o Porsche. Né? O Paulinho continuou. Não, o Juba tocava baixo, saiu, e aí nós convidamos o Porsche, que era de Canoas, não era de Esteio, né? O Porsche é de Canoas, né? E mais tarde o Paulinho deixou de tocar na Van Gogh e nós chamamos o Sérgio, que também é de Canoas. Na verdade, a Van Gogh é uma banda mista, é uma banda híbrida entre esteienses e canoenses. Híbrida. União Canoas Esteio. Exatamente. Eu quero 2 integrantes de Canoas e 2 de Esteio. E como é que vocês se conheciam, assim, nesse período, assim, tipo, quais eram os pontos de encontro? Porque o que eu acho interessante, assim, também é essas questões, assim, tipo, como que vocês estão em Esteio fazendo aquele tipo de som, de onde vocês estão buscando as referências, sabe? Onde vocês bebiam dessas fontes, assim, sabe? Como é que essas informações chegavam, assim, até vocês? É importante frisar, assim, que antigamente, em 94, não existia internet nem celular. Nós éramos colegas de escola. Só isso.
É isso aí, começava então era outra geração, era outra história. E naquela época, ter uma banda era uma coisa muito legal. Muito significante para nós. Até como... Eu até falo assim que ter uma banda de rock naquela época era muito importante. Eu acho que toda geração nova deveria ter uma banda de rock. Sinceramente. Sinceramente, porque assim, ó, a banda de rock, ela, se vocês percebem, a gente aprende a ter foco, a gente aprende a ter determinação, a gente aprende a ter coragem, que a gente aprende a materializar nossos sonhos. É muito além, cara, ter uma banda de rock. Isso deveria ser obrigatório pro jovem hoje em dia. Muito perrengue também. Carregar. A gente... determinação, cara. Ficar horas e horas ensaiando. Agora é o refrão. Cara, isso é foco. E hoje eu não conheço nenhum roqueiro mal sucedido na vida. Eu digo isso pra vocês. Não conheço nenhum roqueiro mal sucedido. Eu conheço muitos roqueiros assim, ó. Empresários. Muitos caras bons, cara. Muitas famílias bem-sucedidas por causa do rock. Então, como começou? Foi na escola, conversando, a vontade de sonhar. A gente exercitou ter fé, ter esperança. O rock traz isso. É isso que eu tenho para dizer. E esse é o mais importante. O sucesso, realmente... A gente queria ser o Guns N' Roses na época. A gente queria ser o Red Hot Chili Peppers. Mas a gente tem um sucesso muito mais foda, cara. É isso que a gente tem. E os shows, né? Também a gente era tudo com os nossos equipamentos, carregava tudo. Muito suor, né, meu? Puta que pariu, cara. O show começava um dia antes, fazendo passagem de som pra ter ninguém na plateia. Não é? É isso aí. Mas assim, respondendo a pergunta aí do nosso amigo, né? Eu acho assim, as pessoas, elas sempre têm a necessidade de se socializar, né? Como o Porcher disse, naquela época não tinha internet, não tinha rede social, né? Mas a natureza humana, ela faz com que a gente se socialize, né? E expresse essa socialização em grupos, né? Grupos determinados, ou como a gente chamava de tribos, né? Então tinha a tribo dos surfistas, tinha a tribo dos nerds, que sempre existiram, tinha a tribo dos roqueiros, né? E nessa época eu nem diria músicos, né? Eu diria roqueiros, que é bem diferente de ser músico, né? É bem diferente de ser músico. Onde é que nós bebíamos de que fonte? A gente bebe, todo mundo bebe de alguma fonte, né? Claro que naquela época era diferente. Eu vou contar uma história aqui que até ela tem tudo a ver com a Van Gogh e de repente ilustre bem essa pergunta que fez de como é que a gente bebia na fonte. Em 1989 ou 88, não vou saber, eu trabalhava como office boy lá no centro de Porto Alegre, que é uma profissão antiga, assim, todo o menino, o rapaz naquela época, a cada 10, 9 começavam trabalhando como office boys, que trabalhavam em escritórios, levando documentos para um lado ou para o outro, né? E naquela época, como eu ganhava pouco e eu comprava discos de vinil em balaios. O que eram os balaios? Balaios ali eram discos em promoções, discos que encalhavam, né? E muitos daqueles discos a gente não... Daqueles grupos musicais que ali tinham seus álbuns, nós não conhecíamos, né? E muitos deles eu comprava pela capa, né? Eu analisava a capa e a gente não tinha informação sobre os grupos, né? Alguns nós não tínhamos mesmo, né? E eu comprava pela capa. E aí um dia eu estava num desses garimpos, né, na loja de vinis, e eu vejo um disco vermelho, assim, avermelhado, com uns malucos na capa, numa foto numa lente grande ocular, né, bem coloridos, né.
E eu olhei aquele disco e pensei, pelo menos deve ser interessante. Se não é de todo, se não for muito boa essa banda, pelo menos deve ter um som interessante, vamos comprar, porque também era barato. E eu levei para casa esse disco no mesmo dia e fui colocar na agulha. Quando eu comecei a ouvir esse disco, mudou a minha vida. Bom, que disco era esse? Era o Up Mofo Part Plane, do Red Hot Chili Peppers. Ninguém conhecia Red Hot Chili Peppers naquela época. Ninguém conhecia. Havia sido lançado esse disco aqui no Brasil, ninguém conhecia, ele encalhou, e o pessoal foi obrigado a colocar ele para vender em ofertões, assim, vamos dizer, hoje por R$3,90, vamos supor assim. Quando eu escutei aquilo, aquele disco, aquilo mudou, né? E eu me lembro que eu corri no outro dia, fui lá, comprei mais 10 cópias e distribuí entre os amigos, né? Esse mesmo, esse aí. Esse é o álbum, né? Esse aí é o terceiro álbum do Red Hot Chili Peppers. Ele é de 1988, ele ainda é com Hilo Slovak, que depois morreu, né? Antes do John Frusciante, né? E isso aí moldou o som da própria Van Gogh, né? Esse disco ele moldou o que a Van Gogh viria a fazer em termos de música, né? Porque até então, isso que o Red Hot Chili Peppers fez, ele era inovador, ninguém havia feito essa mistura de rock, né, com funk, né? E isso influenciou, não só influenciou algumas pessoas, influenciou uma geração toda, uma geração inteira. E isso foi 3 anos antes do Red Hot estourar, aqui no Brasil, pelo menos, né? Porque com o Mother's Milk, não, com Blood Sugar Sexy Magic, né? O álbum duplo aqui. Então, como é que a gente bebia? Nem a Ipanema, nós levamos esse disco na Rádio Ipanema FM para ser tocado lá, né? E isso moldou a nossa personalidade musical. Foi esse disco que mudou tudo, porque ele foi muito impactante na época. Hoje alguém pode ouvir esse disco e achar que ele é um disco normal, mas na época não era. Não era mesmo, aquilo ali pirou o cabeção da gente. É uma coisa muito, muito fora da curva, muito inovadora, né? E esse disco realmente eu considero como a fonte mais a principal fonte que mudou o som da Van Gogh, né? Que nós ficamos conhecidos, a banda ficou conhecida justamente por misturar rock com funk, com rap, não é mesmo? E justamente por causa desse álbum do Red Hot Chili Peppers. E eu recentemente convidado pela Van Gogh, aprendendo a tocar baixo, escutando Carlos Gervasi, do Replicantes, e vocês me mostram o Flea tocando, só isso. Vocês falam, acho que nem um baixista que tocasse igual a isso. E eu olhei pra que pariu. Agora deu merda, né? Faz isso. Tá, eu vou aprender. Não, aprendi. E aprendeu. Não. Eu tentei, humildemente tentei. E foi minha inspiração até hoje. Eu me obriguei a aprender a tocar baixo por causa desse disco também, tá? Só pra melhorar essa explicação aí e a minha participação do que eu recebi de impacto desse disco, né? Todos nós, né, cara? Então, foi uma injeção de atitude pra gente. Criatividade, assim, movimentou nossa mente mesmo, e a partir dessa fase aí... Esse disco ele foi tão impactante pra mim que eu saía desesperado perguntando pra todo mundo, cara, vocês não conhecem isso aqui, cara? Eu sei, eu também não conhecia, mas vocês precisam conhecer isso, né? Foi uma coisa muito louca,
né? Quando o Red Hot Chili Peppers estourou aqui no Brasil com Blood Sugar Sex Magic, o Red Hot para nós era um velho conhecido já. Exatamente. Tem até uma crise de ciúmes, né? Pô, mas como é que é? Conhece há tempo já? Exatamente, né? E com certeza, hoje eu não tenho nenhuma constrangimento de falar, né, que esse álbum do Red Hot Chili Peppers motivou, né, toda a trajetória da Van Gogh, principalmente, e depois continuou com o Santoro.
É verdade. Teve até um programa na rádio, né, cara? Foi tu, teve lá também, com a Kátia Suma, né? Fez um especial Red Hot. Pra mostrar isso, pessoal. Vou até falar pro amigo ali que isso acontecia, por exemplo, nós músicos, isso aconteceu, por exemplo, com Dead Kennedys, que foram replicantes que levou para Ipanema um disco, conseguiu um disco do Dead Kennedys para rolar na Ipanema. Então os músicos pegavam suas bandas, assim, as novidades, e levavam na rádio, e a rádio tocava. E isso moldou uma geração inteira, né? Porque naquela época a gente não conseguia baixar músicas. Chegava aqui apenas o que era lançado ou importados a preço de ouro, né? Não tinha como a gente obter novidades. Hoje, por exemplo, eu escuto bandas de todos os lugares do mundo. Eu sempre fui um cara muito antenado para novidades, continuo sendo até hoje. Então hoje é uma facilidade, sim, gigantesca. Eu acho isso sensacional. Mas naquela época não era bem diferente, né? Muito diferente. A gente, principalmente nós aqui no Brasil, né? Nós tínhamos pouquíssimo acesso a novidades. Mas diga lá, entrevistador. O entrevistador fez uma pergunta, a gente está um tempão respondendo. É verdade. Tá bom. Nos interrompa, por favor, viu, entrevistador? Não, assim tá bom. E nessa época vocês tinham quantos anos, assim? Qual era a idade de vocês nesse período aí? 19. Entre 18 e 20 anos. Tinha 13. E eu queria assim, mais comentários então, e comentários e histórias assim desse período inicial da Van Gogh, assim, até a gente daqui a pouco chegar na quando vira Fantomas, assim, né? Tá. Eu acho interessante isso, porque assim, ó, a gente eu volto a reforçar que a gente precisa contextualizar épocas, né? Porque para que a gente possa entender o processo, né? Que se deu as coisas. Naquela época, Esteio era uma cidade muito distante de Porto Alegre. Muito distante. Puta merda, hein? Oi, hein? Muito distante de Porto Alegre. No sentido... qual é o sentido? Falei. No sentido de integração, né, entre o que acontecia lá e o que acontecia aqui, né? Por exemplo, hoje existe essa integração, dado a facilidade de comunicação, mas Esteio, naquela época, era distante de Porto Alegre. Existia a cena de lá, existia a cena daqui, né? A cena porto-alegrense e a cena esteense. E naquela época, para se gravar uma música, tudo era difícil, amigo, tudo era muito difícil. Para se gravar uma música com qualidade, nós tínhamos que alugar um estúdio que custava muito caro, caríssimo, né? E as gravações demoravam, para gravar apenas uma música, se demorava 8 horas, 12 horas, né? Se gravava por pistas, né, num estúdio gigantesco com aparelhos pesadíssimos para que pudesse ser extraído uma boa qualidade das músicas. E numa dessas gravações que a gente foi fazer, sem pretensão, né, lá no estúdio Eger, né, em Porto Alegre, nós fomos gravar e nós conhecemos o engenheiro de som da época lá, né, o Bruninho Klein. E nós fizemos uma boa amizade, nós criamos assim uma sintonia, uma simbiose, e nós gravamos algumas músicas. Nessa época, o Carlos Eduardo Miranda, né, que é um músico gaúcho, que ele foi para São Paulo, acabou virando produtor musical, né, ele que produziu, por exemplo, bandas como Chico Sainz e Raimundos, né? Oi? Gordo Miranda. O Gordo Miranda, exatamente. Ele mostrou essas nossas gravações o Bruninho Klein mostrou essas gravações pro Miranda, e o Miranda gostou demais. Gostou. E o Miranda pegou as nossas gravações e ele foi fazer um programa na Rádio Ipanema FM, né, com novidades do Rio Grande, de músicos, de bandas do Rio Grande do Sul, na Ipanema, no programa da Kátia.
né? A Kátia, que era uma locutora icônica, né? Daquela época lá da Ipanema FM. E ele tocou uma música, uma música nossa chamada Boys and Girls, né? Que eu me lembro que eu estava em casa, eu não estava escutando a rádio, e chega o César na minha casa de bicicleta, apavorado, dizendo: cara, nós tocamos na Ipanema FM. E é bom que se diga que a Rádio Ipanema FM, naquela época, ela era a senhora ela era a senhora do destino das bandas, né? Se não tocasse na Ipanema FM, não ia acontecer nada com a tua banda. Se tu tocasse na Ipanema, e se mais ainda, se tu entrasse na grade de programação da rádio, se a tua música ou alguma música tu entrasse na grade de programação da tua rádio, era a porta de entrada para outros voos. E nós tocamos nesse programa, o Miranda tocou, fez grandes elogios a nós, né? Nesse mesmo programa, as pessoas pediram para tocar mais músicas nossas. E ele disse, eu me lembro dele falando, né? Assim: ô, gurizada, tragam as fitas para cá, tragam as músicas para cá, porque a Ipanema vai tocar. E aconteceu. Né, nós levamos lá as fitas e a música tocou. E eu me lembro de uma coisa muito interessante até hoje, porque existiu o Paradão Ipanema FM. E teve uma vez que o primeiro colocado da Paradão FM foi Van Gogh, o segundo foi Guns N' Roses e o terceiro foi Ministry. Isso aconteceu. Nós fomos mais pedidos na Ipanema FM do que Guns N' Roses durante um determinado tempo. E depois outras músicas entraram na parada. E aí o que acontece com isso? Porto Alegre se abre para a banda, para Van Gogh. E o que é mais louco nisso é que naquela época os nossos ídolos, né, claro, fora as bandas gringas, os nossos ídolos eram as bandas gaúchas também, né? Principalmente o Defala, né? E da noite pro dia, né, e literalmente da noite pro dia, nós saímos da condição de fãs, né, e nós entramos na cena porto-alegrense para tocar junto com esse pessoal, né, para tocar junto com o Defala, para tocar junto com Replicantes, para fazer show no Porto de Elis, né? Não foram uma nem duas músicas que entraram na grade da Ipanema, foram várias músicas. E nós entramos na grade. Então, o contexto de tão louco que é isso, porque assim, nós éramos uns caipiras de esteio que de repente, da quinta para sexta-feira, a gente estava tocando em Porto de Elis, Opinião, Fim de Século, Companhia das Lendas, em todos, Garagem Hermética, em todos os lugares, né, onde aconteciam a cena rock gaúcha naquela época, nós tocávamos. Né? Teve um ano que a maior lotação do Porto de Elis foi um show da Van Gogh com Ultraman. Né? Ultraman e Van Gogh. Então foi uma época muito bacana isso, e foi muito impactante para nós. Isso, sabe? Foi uma conjunção de fatores que fez isso acontecer. E foi tudo realmente assim. Tu pode perceber que foi tudo no boca a boca, né? Sem o auxílio de rede social, sem plataformas de músicas, né? A coisa se dava dessa forma. Né? A cena, as pessoas se conheciam na rua, né? Naquela época no Bonfim, no Oswaldo Aranha, né? Elas se conheciam nos shows, dos shows criavam-se as cenas, né? E as bandas se juntavam, tocavam juntas, enfim, é uma aventura, era uma aventura mesmo. Era muito diferente do que é hoje, muito diferente o contexto. Eu vou te dizer que a nossa cena nos anos 90, ela está muito mais próxima, em termos de semelhança, com o que acontecia nos anos 50 e 60 do que acontece hoje em dia.
Porque dos anos 50 até os anos 90, né, a coisa não mudou tanto assim. Eram discos vinis, né, revistas e rádio. A coisa só mudou mesmo depois do advento da música digital, do compartilhamento de dados, né? Aí sim a coisa teve uma mudança radical, mas até então a coisa funcionava basicamente da mesma forma. Era assim que as coisas aconteciam. Mudou do preto e branco para cores. Só isso. Ficou colorido só. Antes era tudo preto e branco. Isso que mudou. E tinha coisa para se fazer, né, cara? A gente corria, fazia, queria, cara. E sabe que se a gente for... Eu acho engraçado a gente, né, cara? Eu acho engraçado aquela época que vocês reclamavam que a gente... Lembra quando a gente reclamava que não tinha lugar para tocar? E tinha... Muito, cara, muito lugar pra tocar, cara, boteco, era um cara, todo boteco. A cena em Porto Alegre naquela época era assim, eram shows de segunda a segunda, em 10, 20 lugares simultaneamente, todos com bandas autorais. Era bandas autorais. Não se fazia cover naquela época. Não se fazia cover, não existiam bandas tributo, eram todas bandas autorais. Né? Então, assim, eram shows de segunda a segunda. Tu poderia chegar em qualquer boteco e ia ter uma banda tocando num palco, fazendo música autoral. A cena era assim. Até no Bar João, né, cara, tinha show. Tudo, qualquer lugar. A gente estava falando de Porto Alegre, essa circulação constante de Porto Alegre. Daí eu fiz essa pergunta de como que era... Se estava rolando isso na região metropolitana também. Vocês tocavam bastante na região metropolitana? Isso aí. Cara, teve muita... O início, né, foi ali, né? Esteio
os lugares que tinha para tocar, né? Era, dá para dizer, bem precários, assim, né? Mas a gente fazia acontecer. A gente levava tudo, cara, até extensão, né? Para poder ligar os equipamentos, que era caixa amplificada, era a minha bateria, então carregava como dava aquelas coisas. E a gente tocava em salão, assim, o salão da escola lá, como é que é, do Loureiro lá, né? Não me lembro agora o nome do ambiente lá, mas dentro do Loureiro foi o lugar que a gente tocou, né? Deve existir até hoje lá. A tua bateria era a maior coisa, e o Fuca amarelo. Botava tudo dentro do Fuca, cara, dentro do Fuscão e pra tudo que é lugar, cara. E a gente junto ainda, né? E a bateria e a gente, todo mundo dentro do Fusca ainda. Fazia milagre, a gente fazia milagre. Teve outros lugares que no Aliança ali a gente tocou uma vez, né? Mas eu não lembro se foi com a Vanguard, acho que até que sim. No Aliança, ali no centro, não sei se no Vila Verão a gente tocou também, mas era um lugar que tinha para se tocar também. X também. Mas tudo, a gente levava a estrutura toda, cara. Tinha que levar tudo, cara. Hoje não, né? Hoje os barzinhos que tem para tocar já tem bateria, já tem equipamento de som, de voz, já tem muita coisa. Mas lá naquela época era bem precário. O que é preciso dizer daquela época é que os lugares eles não estavam preparados para isso, né? Eles não tinham porque era uma coisa nova, né? Bandas de rock tocando nos lugares assim pequenos era uma coisa absolutamente nova, né? Então eram pouquíssimos os lugares onde já existia uma estrutura onde tu chegava e já estava preparado, né? Então e naquela época nós íamos nos bares, nós queremos fazer um show aqui. Não, mas nunca teve show, como é que a gente vai fazer? Não tem problema. Nós abrimos lugares, né? Oi? Fala da Center aí, já que estou entrando nesse papo aí. Esse é um ponto muito importante. Alguém traduza para nós, foi o show mais significante da minha vida. Foi na Center. Fala aí, Center, da galeria da Center. A gente estava na casa do César, a gente chegou perto do Aliança, né? Nossa, uma grande festa no Aliança. E não era no Aliança, era no Center. Um show nosso, cara. Vou contextualizar então. Vamos contextualizar aí para não ficar perdido. A Center, para quem conhece Esteio aqui, tem um conjunto comercial muito antigo aqui em Esteio, né? No centro da cidade. E ali nos fundos tinha um boteco, um sujão, um podrão mesmo, né? Como a gente chamava. Era restaurante durante o dia e à noite era um botecão mesmo, sabe? Botecão mesmo, né? E nós fomos conversar com o dono do local para a gente fazer um show ali. E nós montamos o palco num dos corredores do conjunto comercial, não dentro do bar, né? Porque as lojas ficavam fechadas, as lojas comerciais assim, normais, né, ficavam fechadas e só o bar ficava aberto. E nós, naquela época, a gente já estava tocando em Ipanema, a gente já era bem conhecido no meio underground, assim. E nós montamos o palco. E tinha uma festa, e esse conjunto comercial, ele fica do lado do Aliança. Ele existe até hoje, o conjunto comercial. Ele fica do lado do Clube Aliança, onde aconteciam as grandes festas de Esteio, né? E num sábado à noite, nós fomos rivalizar com a Aliança, né? Fazendo um show da Vanguard no conjunto comercial ali, do lado. E nós, quando fomos tocar, a avenida estava tomada de gente. E nós pensamos, festa no Aliança deve estar bombando. E foi o que o Porsche falou. Não era para assistir, não era para ir no Aliança, era para assistir o show da Vanguard.
Então foi uma multidão de gente. É uma pena que naquela época a gente não tinha tantos recursos de gravação como, né, se tem hoje. Hoje a gente grava pelo celular, naquela época não existia isso. Mas foi um show realmente memorável, o Killing Show, né? E eu não sei, eu não tenho uma noção de quanta gente tinha ali, mas eu acredito que, contando com pessoas na rua e lá dentro, devia ter mais de 1.500, 2.000 pessoas, porque era muita gente, velho. E a cena era assim, né? Mas respondendo a tua pergunta, tinha uma cena que estava acontecendo não só na região metropolitana, mas no Rio Grande do Sul todo, né? De bandas, de emergentes, com projetos autorais, e nós tocamos em vários lugares, não só em Porto Alegre, Esteio também, mas há que se dizer que no início nós que tínhamos que abrir esses espaços depois eles passaram a ser regulares, mas quando nós começamos não existia lugar para tocar, tanto é que não foi uma nem duas vezes, foram mais vezes, nós montávamos estruturas na rua, né? Inclusive tem uma história aqui que eu posso contar agora, que não tem mais perigo da gente ser preso, que nós roubávamos outdoors da BR-116 para montar os palcos, né? Nós simplesmente desmontávamos outdoors de madeira que ficavam na BR-116 para poder fazer palcos, né? E a gente fazia os cartazes de lambe-lambe, espalhava pela cidade, vai ter show tal dia na esquina da rua tal com a rua tal, e a gente ia lá e tocava e as pessoas iam, cara. Era uma cena muito louca. Era a gente pensando hoje em dia, né? Porque essa é o que eu disse lá no começo, né? Bandas de rock era a maneira do jovem se expressar naquela época. Não havia mais outras alternativas de expressão cultural que não fosse o rock para o jovem, né? Então as bandas de rock naquela época elas funcionavam como um expurgo, né, da juventude daquela época, né? O rock era um marginal naquela época, né? Hoje o rock é uma coisa mais, até eu digo que conceitual, né? Mas naquela época o rock era uma coisa marginal. Então, assim, tu gostava de rock para ser rebelde mesmo, né? Nos transformava em cascudos, né? Exatamente, né? E a coisa funcionava daquele jeito. Mas não existia uma cidade da região metropolitana, que é o que a gente pode falar com mais propriedade, que não existisse 2 ou 3 bares, no mínimo, onde rolavam shows de rock. E era uma cena efervescentíssima, né? Rolava muita coisa, era muito bacana. E era muita coisa autoral, dá pra dizer que tudo era autoral. Logo depois começou o advento das bandas covers, né? Que a gente chamava na época. Hoje mudou para tributo, né? Eu não sei como é que se chama hoje. Hoje se faz shows no Araújo Viana com bandas covers, né? Tributos que eles chamam, tem tributo ABBA, Queen, né? Mas naquela época não, naquela época era autoral, velho. Era música própria. Se não fosse música própria, bicho, não te criava. Teve também na sorveteria em Sapucaia, lembra a sorveteria em Sapucaia também? Foi uma cena também gigante também lá. Não sei se tu lembra, nem lembra. Sim. Perto do 7 de setembro lá. Cara, eu não lembro de tudo, evidentemente, por motivos óbvios, né, cara? Mas assim. Não vamos entrar nesse. Mas, claro que não dá pra lembrar de tudo, né? Mas as mais memoráveis eu me lembro. Como é que é o nome daquela boate em Sapucaia lá, famosa? Para o Xalapa Bar. Uma boate famosa em Sapucaia. Como é que é o nome? Ecos? Era Ecos? Mas a gente não chegou a tocar lá. A Ecos é anterior, né? A Ecos foi anterior. A gente tocou numa boate lá em Sapucaia. Não, a gente tocou. É que assim, muitos bares eles apareciam e fechavam, né? Então era muito
sazonal, assim. Alguns permaneciam por mais tempo, outros são eternos, como, por exemplo, o Opinião, né? O Opinião é uma coisa incrível, né? O Opinião tocou na época que o Opinião era um botequinho mesmo, né? Era um botequinho. Era um corredor, né? Era um corredor. Cara, só nós não ganhamos dinheiro naquela turma, hein? Não, muita gente não ganhou, Porsche. Muita gente não ganhou. Dinheiro, aí é que tá, dinheiro não era uma preocupação. Não é. Dinheiro não era. Assim, a gente tinha um reconhecimento, tudo, mas a gente nunca foi por os grandes shows e tudo mais, nunca. Não, nunca. Dinheiro nunca. Eu falo em dinheiro, mas assim, como só nível de ilustração, né? A gente era conhecido, a gente tinha músicas legais, a gente tinha uma história, mas muita gente sonhou muito mais à frente que a gente, sabe? Porque a gente estava pela música mesmo, pela brincadeira. É isso aí. Eu hoje olhando para trás, né, eu vejo que nós éramos isso mesmo. A gente era um bando de moleque, né, fazendo um som, né, e se divertindo, né, e expressando, tomando aquilo como uma expressão cultural né, mas eu acho que a gente não chegou num nível assim de profissionalização que a gente pudesse tocar uma carreira à frente, né? Eu falo isso sem nenhum arrependimento, sem nada, mas eu acho que nós não chegamos num nível de profissionalização que a gente até poderíamos, sim, mas a gente fez a opção de não, talvez, né, sem saber disso. Eu acho que nós até poderíamos, né? Mas geralmente as bandas naquela época que seguiram, né, muitas delas eram bandas o rock brasileiro naquela época ela foi feito com pessoas de classe média alta, né, que podiam se dedicar à música porque eles tinham as costas quentes, né? Nós não, né? Nós viemos do subúrbio, nós tínhamos que equacionar essa coisa de tocar com sobreviver através de um outro tipo de trabalho, né? E isso nos impossibilitou de seguir em frente. Sim, né? A gente ficava até às 6 da manhã no bar tocando e daqui a 1 hora tinha que botar roupa para trabalhar outro dia. Exatamente, era e isso. Nunca a nossa vida era nenhum isso. trabalho. Nunca faltavam. Dessa galera que andava conosco, né? O pessoal da Ultraman, né? O pessoal da comunidade de Jiu-Jitsu, né? Uhum. Que eram também da Borboleta Negra, né? Que se separaram também e saiu a comunidade de Jiu-Jitsu. A Ultraman também era a banda Qual, né? Lembra? Também se dividiram e geraram a Ultraman. A Qual, na verdade, a Qual foi o embrião da Maria do Relento. Maria do Relento, Maria do Relento, o embrião da Maria do Relento. É verdade. Então é isso. Foi uma época, a gente estava mais ali por uma questão de divertimento mesmo, né? E até a gente nem viu, a gente não notava nos sinais, né? A gente tinha matérias na revista Bis, que era uma revista nacionalmente conhecida de música, e com vários elogios, né? Mas a gente parece que não levava isso a sério. A gente queria se divertir. Tivemos muitas notas, né, da Zero Hora. Se a gente tivesse, olha... recorte, aqui, tem muita coisa, mas a gente não deu ênfase para isso aí mesmo. A gente deixou levar, assim, a gente estava só curtindo mesmo, só diversão mesmo. Foi bem por aí. É verdade, E tinha toda uma questão, assim, estrutural, pessoal de cada um de nós, que nos impossibilitou, assim, faltou coragem. Não sei, talvez tenha faltado coragem. Vamos seguir por esse caminho, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente também, por outro lado, a gente não estava muito preocupado com isso, né? Porque a coisa aconteceu tão naturalmente,
né? Que a gente queria fazer uma banda de rock, a gente não queria, no começo nunca ninguém pensou, eu pelo menos nunca pensei em viver disso, né? A gente tinha uma banda de rock, né? Então, que, sei lá, pelas circunstâncias, ela teve uma projeção, né? Uma projeção devido à cena também, né? Porque hoje, por exemplo, tem muito mais bandas boas, bem melhores que a gente. Muito melhor, sem nenhuma comparação conosco, mas é que a cena nos beneficiou também. Aquela cena pedia bandas autorais, bandas que fizessem coisas diferentes, né? E a gente conseguiu se inserir nesse contexto, né? Mas, enfim, era isso. Não, agora eu queria entender assim, como é que vai ser essa transição, por que vocês vão trocar de nome, como é que é isso, essa mudança do nome da banda? Esse nome? É. Pra Los Fantomas. É. Não sei se tem mais alguma história do nome Van Gogh que vocês queiram relembrar, podem ficar à vontade. Mas agora eu também queria entender, se não tiverem, mas a gente vai passar para Fantomas daí. A história alguém quer falar sobre Fantomas? Eu me lembro bem, não sei se alguém quer falar, Forte? É assim, ó, a Van Gogh, a gente foi convidado para ir gravar uma coletânea em São Paulo, né? Aí surgiu, quem são vocês? Van Gogh. Ah, mas Van Gogh já existe esse nome, já existe uma banda com esse nome. Não sei se era no Brasil, fora do Brasil. A gente teve que a banda de Curitiba, Forte. Curitiba? É. A gente teve que escolher um nome muito rápido para participar da coletânea. Até onde eu sei era isso, né? O nome foi bem aceito na banda. É isso mesmo. Então é isso. Em suma, Los Fantomas, Van Gogh e Los Fantomas é a mesma banda. Né? Van Gogh e Los Fantomas é a mesma banda. Foi uma contingência, né? Foi isso que o Forte falou. O que aconteceu é que a gente, mais numa dessas gravações que a gente fez nos estúdios, né? O Marcel Plassi, que é um jornalista cultural lá de São Paulo, ele descobriu a banda e ele estava fazendo um projeto chamado No Major Babies, que ele é um disco, eu não sei se o César tem para mostrar, é um projeto que ele reuniu bandas indies, né?
do Brasil inteiro. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 2 volumes. Né? E aqui do Rio Grande do Sul, eu me lembro que as bandas foram nós, né? Que então era Van Gogh, mas a gente teve que trocar por Los Fantomas justamente porque já tinha uma banda chamada Van Gogh em Curitiba, com nome registrado, enfim. E o pessoal da gravadora disse que nós não poderíamos, porque a gente poderia sofrer tanto a gravadora quanto nós mesmos poderíamos sofrer algum processo judicial. E aí nós tivemos que realmente trocar o nome, né, para poder participar dessa coletânea, que a gente achava importante participar dela. Né, todas as bandas foram gravadas no mesmo estúdio, lá em São Paulo. Eu não me lembro o nome do estúdio. E aí nós fomos para São Paulo para participar dessa coletânea com o nome de Los Fantomas. Né? E nessa época a gente tocou o guitarrista, se não me engano. Entrou o Tássio e saiu o Sérgio. Sim, exatamente. O Sérgio saiu, né, um pouco antes, né, e aí entrou o Tássio. O que fez a banda também mudar um pouco, né, até pela característica de cada um, né, com a entrada do Tássio, que era um guitarrista muito mais, digamos assim, o Sérgio era rock and roll, né? O Sérgio era rock and roll, heavy metal, né? Um grande guitarrista, né? Bons solos, uma levada swingueira, mas o Tássio ele traz elementos novos para a banda, né? O Tássio ele era fã de Cocteau Twins, né? Cocteau Twins, The Smiths, e ele traz isso para e bandas da cena do skate também, né? Suicidal Tendencies, Operation Knife, Circle Jerks,
E ele traz isso para a banda e a banda muda, né? Ela perde um pouco, ela perde um pouco daquela swingueira que ela tinha, funk, e ela entra mais num conceito de rock mesmo, né? De indie e até mais hardcore do que qualquer outra coisa, né? E a gente vai para São Paulo gravar e a gente continua com esse nome, né? E com esse nome, talvez a gente tenha feito aquela música que foi a que mais tocou nas rádios. Inclusive, ela tocou até o final da Ipanema FM, que foi Catuabas Limbo, né? Essa música, ela entrou, inclusive, numa lista lá de músicas mais significativas do rock gaúcho. E essa música, ela foi feita... Eu me lembro disso, e se eu tiver errado, vocês me falam. Nós fomos gravar uma coletânea de bandas gaúchas pelo selo Banguela Records, que era os proprietários do selo eram os Titãs. Não é isso? É os Titãs, né? Que era coordenado pelo Miranda. Uhum. A Banguela Records, exatamente. E quando nós fomos pro estúdio, nós iríamos gravar a gente foi para gravar uma outra música. Quando nós chegamos no estúdio para passar o som, o Porsche e o Tássio começam a brincar nos instrumentos, se eu não me engano, né? E a gente tinha feito uma brincadeira dentro do Bar João, que era com Catuabas Limbo, e a gente fez a música nas mesas do boteco. E quando nós chegamos para gravar, a gente lembrou dessa música, o Porsche e o Tássio começaram a brincar nos instrumentos, e eu comecei a cantar a música. E o Egisto, que estava produzindo, disse: não, nós vamos gravar essa aí. Vocês lembram disso? Eu disse assim, mas Egisto, a gente veio para gravar outra. Ele disse: não, eu quero saber, vocês vão gravar essa aí. E a gente teve que fazer a música dentro do estúdio uma hora antes da gravação. O som não estava pronto, isso? Não estava. Não tava. A gente foi pro estúdio, a gente começou a brincar com os instrumentos, né? E a gente tinha feito naquela loucuragem da vida, numa madrugada lá no Bar João, e provavelmente a gente devia estar sem grana mesmo para comprar cerveja, e a gente ia pedir uma catuaba, que era uma cachaça, né? Que era mais barato. Deve ter sido isso, né? E a gente fez as músicas batendo nas mesas, e a gente foi pro estúdio, né? Um tempo depois, ali alguns dias depois. E o Tássio e o Porsche começaram a brincar com os instrumentos, né? O Tássio fazendo aquele movimento de touch que ele faz, como ele fazia, que nem o Stanley Jordan, vocês lembram, isso, né? Ele estava muito do guitarrista chamado Stanley Jordan, e que era touch screen, né? Não é uma técnica, enfim. E aí eu me lembrei dessa nossa brincadeira no bar e coloquei a letra, que a letra é muito complexa. A letra é assim: hoje eu estou meio seguro, eu vou pedir no João uma catuaba para beber, e acabou. E tocava em tudo que é lugar. Catua vai pra beber, catua bebe, catua vai pra beber, catua bebe.
E essa música a gente gravou para a coletânea, o Segunda Sem Lei, e ela explodiu também, cara. Então, assim, uma loucuragem, cara, umas coisas muito loucas. Eu até tava falando essa história para minha esposa agora há pouco, e ela achou incrível isso. Muito louco isso, cara. Mas a gente criava muito fácil, a gente tinha muita criatividade, assim, a gente fazia os sons assim, muito fácil, né? Então, que tipo isso aí é um exemplo. A gente fez a música horas ali antes de gravar. O CD é um negócio importante para a banda. A gente queria diversão, não tava nem aí. Inclusive tem eles fizeram uma matéria sobre essa coletânea, e eu não me lembro quem escreveu, mas ele começou a classificar as bandas, as mais modernas, as mais rock, enfim, e no final ele colocou as melhores da coletânea, e entre elas estava Los Fantomas. E a gente brinca, cara, o cara não faz a mínima noção de como nós fizemos essa música 1 hora antes da gravação, né? Por uma brincadeira, cara. Uma brincadeira que começou no boteco, terminou num estúdio e a gente fez a música. E ela foi uma das músicas que mais tocou, né? Essa música, Catuabas Língua, ela é uma coisa tão impressionante que ela tocou na Ipanema até o final, né? Ela ficou tocando durante anos na Ipanema FM. Anos, porque as pessoas pediam, porque algumas músicas naquela época, como não, né, sem plataformas de música, as pessoas só escutavam as músicas pela rádio, então elas ligavam para pedir para que tocasse a música. Essa você. Para elas tá. Catuabas Língua. É isso aí. E como é que foi essas experiências dessas gravações das coletâneas, assim, tipo, ir pra São Paulo e gravar essa aí da Banguela Records, assim, porque são 2 momentos bem marcantes da banda, né, que estão já numa distribuição nacional, né? É verdade. Pra começar, fomos de ódio. A história, olha só que barato a história do No Major Babies, essa coletânea que foi feita aí com bandas indies do Brasil, né? Aquilo foi um retrato, né? A No Major Babies, esse projeto, o próprio nome diz, né? No Major Babies, né? No Major na verdade é fora do cenário das grandes gravadoras, né? São bandas do cenário underground. Tá? Então, o que o Marcel Plas queria com esse projeto era fazer um apanhado, um retrato da cena brasileira daquele momento. Então, ele juntou bandas do Brasil inteiro num projeto só, né? Então, eram muitas bandas, ele fez em 2 volumes, né? 2 CDs, né? E uma delas foi conosco, né? Esse aí, ó, tá aí, ó. No Major Babies, volume 1 e volume 2. Das bandas gaúchas, eu acho que é Los Fantomas, The Fala e tem mais, né? Enfim. Isso aconteceu o seguinte. O Marcel, ele tinha selecionado primeiro a Ultraman. E o Tonho, que era muito amigo nosso, o Tonho Croco, ele falou pro cara, tem uma outra banda aqui, cara, que é a Van Gogh, que tu tem que colocar nessa coletânea. E o Tonho, ele foi lá no escritório que eu trabalhava buscar uma fita que eu gravei para ele com algumas músicas da Van Gogh para ele mostrar pro Marcel. E acabou que o Marcel ouviu e colocou a Van Gogh no lugar da Ultraman. Foi bem assim. E aí, quando ele ouviu, ele ligou para mim, né? E ele fala essa música que se chama Walker, né? Ele falou, cara, adorei essa música que vocês fizeram, que é um encontro entre o Nirvana e o Beastie Boys. E aí ele pediu para que nós fôssemos, né, para São Paulo. Bom, em termos comerciais,
Não teve muito, não teve. A música com a qual a gente participou do No Major Babies foi uma canção que eu gosto muito, foi um punk rock, um hardcore muito bacana, muito pegado, né, com uma irreverência típica da gente, né, porque nós éramos irreverentes no sentido assim de juntar o humor também nas composições. Porque era um retrato, nós éramos assim, nós gostávamos de fazer festa, então a gente brincava muito e essa irreverência vinha muito do Porsche que colocava essa irreverência toda na banda, né? O Porsche curtia esse negócio, ele é uma pessoa muito engraçada e aí ele colocava essas irreverências todas na banda e dava muito certo. Mas o resultado disso basicamente foi o registro, né? É um registro legal que a gente teve. Mas isso não resultou em abertura de portas, né? A gente não recebeu convites para tocar no Brasil inteiro, nada disso aconteceu. Mas quando a gente foi para São Paulo para gravar, foi uma experiência muito legal, porque a gente gravou num cenário totalmente diferente, numa cena que era muito mais profissional do que a cena porto-alegrense, muito mais profissional. E a gente tocou lá no Der Temple, né, que era um bar de rockabilly. Lembra? Vocês lembram disso? Então a gente foi lá para pegar uma grana, né? A gente até, inclusive, foi um dos poucos lugares que a gente ganhou um dinheiro, que justamente para bancar a nossa estadia lá. Que na verdade a gente ficou na casa do Marcel, do produtor, né, da coletânea, e a gente tocou no Der Temple, ficou muito legal, muito bacana, fica na Rua Augusta, lá no meio do lixão mesmo cultural de São Paulo, mas não passou disso, tá? Eu acho que a coletânea assim, mais marcante que eu acho para Los Fantomas foi a segunda Seilei, que a segunda Seilei juntou ali naquele CD as principais bandas da cena rock, velho, do Rio Grande do Sul naquela época, tirando aquelas que já, né, tirando Engenheiros do Havaí, Replicantes, que já tinham uma carreira, TNT, enfim, né? Essa aí era porque o Segunda Seilei, ele era um projeto que rolava às segundas-feiras no Porto de Eliço, com as bandas da cena roqueira daquela época. Então, o Segunda Seilei, ele foi o registro desse projeto de shows que rolavam nas segundas-feiras no Teatro Bar Porto de Eliço, que é um bar, foi icônico, né? Que a cena porto-alegrense, basicamente, ela se fez, não no Opinião, não foi no Opinião, foi no Porto de Eliço, né, que fica ali do lado da famosíssima churrascaria Barranco, né? O Barranco ficava de um lado, Porto de Eliço ficava do outro, né? Ali na frente da Caverna do Ratão, que é um outro bar que já fechou também, que é um bar de boemia ali. Então a cena porto-alegrense, ela aconteceu muito, né, ali no Porto de Eliço. E esse CD, essa coletânea, o Segunda Seilei, para mim ela é a mais significante, né? Porque foi dali que saiu talvez a gente tocou ali nesse CD, participam a Maria do Relento, Júpiter Maçã, saudoso, né? Júpiter Maçã, aquele gênio. E várias outras bandas, né? Fog, se não me lembro. Então todas as principais bandas do cenário gaúcho, né? Eu não diria gaúcho, mas porto-alegrense, né? Participou dessa coletânea aí. Essa sim, a gente bebeu muito dessa fonte, a gente fez muitos shows por causa disso, né? Mas é aquilo, né? A gente... Foi muito legal, cara. Muito legal. E daí, quais seriam os próximos passos da banda? Daí, shows memoráveis, daí, como Los Fantomas, assim, que vocês têm pra compartilhar? Cara, shows que ficaram marcados pra mim... É que naquela época, cara, os shows eram assim em lugares pequenos, tá? Para pouco público, né? Os lugares eram lotados.
Mas eram locais de capacidade para 500 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Era um circuito de muitos shows simultâneos em lugares pequenos, né? Mas a gente fez alguns shows legais. Por exemplo, eu gosto muito dos shows que me marcaram. Foi esse que nós já falamos aí da Center aqui em Esteio, né? Em Porto Alegre, os shows do Porto de Elis, né? O Porto de Elis era um lugar era um teatro bar, né? Que eles chamavam. E que tinha uma infraestrutura bem boa para se tocar, né? E diferente dos outros lugares, tu chegava lá, já tinha, né, uma infraestrutura fixa, né? Então tu só levava para lá os instrumentos, né? Enfim, e teve shows memoráveis lá com Ultraman, né? Com The Fala, com a Lordes, né? Acho que todos os shows, né? Salvo o primeiro show que nós fizemos no Porto de Elis, né? Depois que a gente começou a tocar na Ipanema FM, então a gente já podia, né, contar com um show no Porto de Elis, porque a gente já tinha uma visibilidade, né, entre aspas, através da rádio. Foi uma coisa muito legal, porque o que me chama a atenção no primeiro show do Porto de Elis é que na plateia, né, tava o Edu K. O Edu eu era um dos maiores fãs do Edu, por causa do The Fala, né? O The Fala, pra mim, é a melhor banda gaúcha de todos os tempos. Eu acho que ainda não teve. É a banda mais inovadora, a banda mais... ela não é a de maior sucesso comercial, longe disso. Mas em termos de inovação, de influência, né? O The Fala é a banda que inspirou o Planet Hemp, para ter uma ideia, tá? E o D2 fala isso até hoje, né? A banda que influenciou o Planet Hemp foi o The Fala. E nesse primeiro show que a gente estava lá, eu vi um cara com uma camisa do Red Hot Chili Peppers. E aquilo me emocionou. Assim, cara, alguém conhece o Red Hot Chili Peppers? E era o Edu. Então, assim, a gente foi tocar e aí, de repente, eu tava tocando ali e na plateia tava um cara fazendo festa e era o meu ídolo, cara. Entendeu? E aí, depois, a gente se conheceu, ele foi no camarim, cara, e ali começou uma amizade e isso foi muito marcante pra mim. Porque tu pensa na cabeça do moleque, tá? Que tem uma banda, que tem os seus ídolos, e aí um dos teus maiores ídolos, que era bem alcançável, porque ele estava na cidade do lado até, tudo bem, não era o Bruce Dickinson, mas ele tá ali no teu show, né? Aquilo ali foi muito marcante para um moleque, assim, para os moleques como nós, né? E aquilo ali, de repente a gente abriu os olhos assim, poxa vida, cara, a gente tinha uma bandinha lá em Esteio, né? A gente não imaginava isso e agora a gente tá aqui tocando pros nossos ídolos, cara. E isso foi muito marcante para mim, né? Não foi o show com o maior público, nada disso, mas foi muito significativo nesse sentido. Um outro show que marcou muito, que eu me lembro, depois os guris aí podem falar de shows que marcaram eles também, mas foi o show que a gente fez com o Ultraman no Porto de Elis também. Eu me lembro que tinha mais gente do lado de fora querendo entrar no Porto de Elis do que dentro. Foi sensacional, tá? Isso, para uma banda não porto-alegrense, né? Eu posso te dizer assim, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que a banda fora do círculo porto-alegrense que teve maior sucesso por um determinado tempo ali foi a Van Gogh. Foi a Van Gogh e Los Fantomas, sempre com uma barra, né? Van Gogh e Los Fantomas, né? Valeu. Então, fora assim, com certeza, foi a banda assim, que mais tocou na rádio, foi a banda Penetra. Foi a banda Penetra. E era uma banda de Esteio, cara, né? Então, foi muito bacana isso, né? E outros shows memoráveis. Teve um show em Pelotas que nós fizemos também, que a gente não imaginava, bicho.
que a gente era conhecido lá. A gente foi tocar em Pelotas, num bar que ficava, se eu não me engano, embaixo do estádio do Pelotas, não é? Na Boca do Lobo. Era isso, César? É isso aí. Era isso, Porsche? Era, né? Então, assim, ó, a banda, o bar era embaixo da arquibancada, então o teto era arquibancada ao contrário. Era muito louco, assim, uma coisa bem psicodélica. E a gente foi tocar lá e, cara, tava lotado de gente, bicho. Lotado em Pelotas. E a gente não tinha noção, né? A gente era só mais um show que a gente tocava numa cidade distante, mas a gente não sabia que a gente era conhecido lá. Ou que a gente pensava que era uma meia dúzia de gato pingado, que era mais antenado, mas não, cara, o bar tava lotado, bicho. Então isso são shows que marcaram muito, né? E eu acho que até hoje a gente não tem noção do sucesso que a gente fez naquela época. Acho que até hoje a gente não tem noção. A gente não tem essa noção, a gente não tinha números para se basear, sabe? Então... a gente não tinha essa dimensão nem meta, não tinha essa coisa de vou fazer sucesso, tem que encher de gente, tem que lotar, tem que pegar uma grana. A gente não tá nem aí pra cachê, nem pra nada. A gente queria fazer a festa só. Isso aí, e dava certo. Porque hoje tu pode... hoje tu pode mensurar por número de seguidores, por views, né? Por interatividade. Naquela época eu não sabia disso, cara. Como é que vai mensurar quantas pessoas te conhecem, né? Porque nem por exemplo, a gente naquela época nós não gravamos um álbum próprio. Então nem isso a gente tinha. A gente não tinha como saber quantas cópias foram vendidas de um álbum que não foi gravado. A gente não sabia. Então a gente não tinha essa dimensão. Então a gente só ficava sabendo disso quando a gente chegava nos lugares para tocar. E isso realmente chamava a atenção. Claro que teve os perrengues. Nossa, teve vários perrengues. A gente foi para lugar que a gente não chegou a tocar porque não tinha público. Também aconteceu, né? Mas tu perguntou sobre show memoráveis, então eu estou te falando sobre eles. E uma situação que teve também, que a gente não gravou um CD, um disco, né? A gente gravou uma fita cassete, uma sequência de músicas ali, nossas, né? E feito por nós mesmos, né? A capa, contra-capa, o encarte, tudo feito por nós mesmos. Gravamos essa fita cassete. E esse era o nosso material que a gente tinha, mas só mesmo para registrar para nós, porque não foi feito cópias, não foi feito divulgação, não era usado nesse sentido. E agora... Mas você viu essa tu tá falando do The Funk and the Thrash and Avalanche? Mas essa fita, olha só que bacana também. Ela foi vendida na Prisma Discos. Isso. Mas todas as fotos foram vendidas. Sim, mas sem perspectiva comercial nossa, a gente queria só divulgar, né? Ah, sim, claro, entendi. Uhum. Espalhar, assim, né? Não teve nada oficial, assim, não tem nada. Não teve uma parte comercial, assim. Mas essa fita era como Van Gogh ainda, não? Era Van Gogh, aham. E como Fantomas, vocês chegaram a deixar algum material, assim, esboçar algum álbum? Tem vários materiais, mas tem vários materiais. Eles foram gravados ao longo de anos, né? Mas eles nunca foram compilados. Porque naquela época, assim, o que a gente fazia? Nós gravávamos músicas para lançar na rádio. Era isso, né? O conceito era isso. Tu pegava, gravava uma música, lançava-se na rádio e torcia. E aí a banda, o público se retroalimentava através da rádio para as performances ao vivo. Da Los Fantomas tá nesses CDs aqui, né? O CD era coletânea, mas não como um álbum próprio, né? Não, isso não tem.
Inclusive, sobre The Funk and the Trash Avalanche, o CD está sendo lançado agora, 30 e poucos anos depois. Isso, essa fita aí, ela foi digitalizada para CD agora por um trabalho ali no projeto que o Vicente Toniolo, aí de Esteio, organizou um projeto para fazer isso com algumas bandas do passado, né? Da história. E a gente está participando. Isso. E essa semana até ele me passou off e comprou outro CD. Pensando que era fácil te divertir. Pegou a sua sombra e saíram lado a lado pra rua, pro cinema, pro bar e curtir. No toque tua vida é um espelho. Tem que cuidar pra não quebrar. Você se perdeu pelo mundo inteiro, mas sempre acabou no mesmo lugar. Não consegue mais se adaptar. Sentimento é que chamo de imperfeito. It's so what I gotta do. I let it sound. I lick the shade on death and suck it down. I see the motion, I see the checker. I see the fire, I see the death. Vocês vão ir até quando com a banda daí? E por que vocês resolvem parar? Porque depois eu também ouvi que vocês têm algumas voltas, né? Nos anos seguintes, assim, ou tentativas. Cara, é assim, ó. Eu acho que lá por... Eu não me lembro agora, mas eu acho que o quê? 97, 98, a gente para, né? Aí por questões pessoais mesmo, bicho, né? Por contingências pessoais, a gente vai parando, né? A própria cena vai mudando também, porque novas bandas são colocadas, vão surgindo, né? E algumas mais antigas vão ficando. Isso é um ciclo natural. Eu considero isso um ciclo natural, tá? A gente teve o nosso momento ali, né? Nós crescemos no sentido pessoal, cada um cresceu pessoalmente, enfim, e a gente foi caminhando, foi trilhando caminhos diferentes, tá? Depois, lá em 2012, a gente voltou com o nome Los Fantomas, a gente fez uma... aí sem o Porsche, né? O Porsche eu acho que até já tinha ido para Portugal, imagino, não sei, não me lembro, Porsche, eu não sei quanto tempo está em Portugal. Aí o projeto veio com o André, o saudoso André Lobo, no baixo, né? E o Pito na guitarra, o Alexandre Proença. E nós fizemos um repertório novo, eu me lembro.
E esse repertório a gente gravou num show ao vivo no estúdio da Rádio Ipanema, num programa chamado Chimia Geral, né, que tem registrado também, né, um repertório totalmente novo. Não, a gente ainda pegou duas ou três músicas do repertório antigo, mas basicamente era um repertório novo. E a gente tocou, mas também não rendeu muita coisa. A gente fez aquilo ali mais como registro também, né? A gente fez 1 ou 2 shows ali, né? A gente tocou nos projetos do Rock da Praça, aqui em Esteio. E ficou por isso, mas completamente diferente do que foi naquela época. Já não tinha mais o mesmo ímpeto, a cena era completamente diferente, e sendo bem sincero, a gente estava meio fora de contexto também, né? Porque a gente precisa a gente precisa admitir que o tempo passou, né? As bandas, elas se sobrepuseram umas às outras, né? E a gente fez parte de uma janela de tempo que foi muito legal, foi muito bacana, né? Mas essa coisa de virar uma banda cover de si mesmo não é legal, sabe? Eu não acho legal. Então, eu acho isso muito natural, por exemplo. Assim, vamos usar um exemplo bem... A gente não vê música nova do Rolling Stones. Eles tocam as músicas de uma energia que foi disponibilizada para eles criarem naquela época. Então eles nunca mais vão fazer música nova. Ponto. Kiss, mesma coisa. Replicantes é a mesma coisa. Replicantes hoje não vai montar de novo a banda para montar as músicas daquela época. Então eu vejo que existe uma energia que está à disposição de algumas pessoas criarem naquele momento. Aconteceu com a gente, aconteceu naquela época que a gente podia fazer aquilo que foi disponibilizado para nós, e que o tempo passa e passou. Foi o tempo que nós tivemos, e esse mesmo tempo está sendo colocado para outras bandas, outras criações. É assim que eu penso. É isso aí. É exatamente isso, Poxa. Muito bem explicado, é isso. Eu penso exatamente, tu colocou com as tuas palavras o que eu acho. É bem isso. Foi uma energia criativa num determinado... num contexto, né? E nós fomos até onde a gente foi, e eu acho que a gente foi bem longe, né? Levando em consideração as nossas pretensões, disponibilidade, enfim, né? E passou. E eu acho assim que hoje é impossível, mas mesmo assim, há um tempo atrás já era inviável assim o retorno da banda, né? Nós somos senhores hoje, né? Então o mundo mudou, nós mudamos, aquilo aconteceu naquela determinada época e lá deve ficar. Né? Eu acho isso. Foi nos colocado à nossa disposição naquela época. A gente aproveitou, a gente curtiu e aprendemos com isso. E hoje a gente é o que é em função disso. E é o que é. E antes, assim, o Bocher tinha comentado assim, alguns aprendizados assim desse período da banda, e daí a pergunta assim que eu faço para encerrar agora é assim, tipo, vocês olhando hoje em dia todo esse histórico da banda e essas coisas que vocês passaram, quais aprendizados vocês tiraram disso, assim, como é que foi essa importância da banda para a vida de vocês, artística, pessoal e tal, né? Hoje eu vejo que é muito mais pessoal, totalmente pessoal. E volto a dizer que uma banda de rock é uma matéria muito interessante na vida de qualquer jovem, qualquer pessoa. Nunca deve abandonar isso, porque uma banda te faz criar esperança, uma banda te faz criar foco. É uma escola de empreendedorismo, vamos dizer assim. A banda de rock, uma música, tu tem a capacidade e o canal de comunicação para criar coisas na tua cabeça. Tu materializa sonhos numa música. Uma banda de rock é tudo, é a forma
volto a dizer, uma banda de rock forma amizades eternas, forma famílias. Uma banda de rock, tu vai numa casa e tu vê lá um Marshallzinho esquecido lá no cantinho. Aquela pessoa que tá visitando pela primeira vez, esse cara é dos nossos. E tu fala um pouquinho de música com ele, ele se abre e tá feita a história. O aprendizado para mim é isso. Que tudo que eu sou hoje, tudo que nós alcançamos como pessoas, a cena de ter uma banda de rock te coloca nessa dimensão de futuro, de fortalecimento. Ela te coloca, ela não deixa cascudo. Aí vai dizer, mas no mundo do rock tem as drogas, por exemplo. Cara, são as contravenções que te fazem fortes para desviar disso também. Sobreviver a isso. E tudo mais, né? Eu penso assim. Acho que meus amigos também falam a mesma coisa. Assim como existe o quartel para os homens, né? Acho que a banda de rock deveria existir para todos os jovens, para todas as etapas da vida. E eu agradeço muito, sim, pessoalmente aos replicantes, que eles foram pessoas muito humildes de mostrar assim, se a gente foi capaz, vocês também são capazes. E um tocador de instrumento, um roqueiro, tem que ter essa capacidade de mostrar ao próximo assim de se eu toco, tu também toca. Se eu faço esse sonho acontecer, tu também faz esse sonho acontecer. E isso nos eleva. É isso que eu penso. É isso aí, é libertador, né? Conseguir fazer um som. Para quem faz o som, consegue tirar uma música, no máximo, vamos dizer assim, criar um som. Isso aí é uma energia assim que te renova, assim. Eu acompanhei alguns novatos aí iniciando na música, né? Que a minha filha toca bateria também. Então ela iniciou, então aquilo ali motivou muito ela, né? Ela criou banda com os colegas da escola também, todo esse processo que a gente passou também, ela também passou. Ela criou banda com os colegas da escola, com os amigos também, foi criando, e aquilo ali, aquele grupo ali, eu via acontecer tudo isso aí que tu falou, Pacho. Nela, direto, do seu lado, que ia participando junto, porque eu levava, buscava, carregava tudo, montava tudo, desmontava tudo. Eu participei ativamente, então, e eu vi bem exatamente isso aí, cara. A satisfação deles em fazer aquele ensaio, em fazer um show. Então foi bem isso aí mesmo, cara. E isso que a gente passou, eu me via ali. Nós passamos por tudo isso e eu vi isso acontecendo também com ela e com os amigos dela. Foi bem assim mesmo. E isso aí E tu percebe assim que não é fácil tocar num palco, se mostrar o teu trabalho para várias pessoas. A gente é tímido por natureza. Nós somos fracos por natureza. E o rock te torna forte. Isso eu acho interessante. E aí tu vê a história, por exemplo, tu vê a história assim, de Eric Clapton e Jimi Hendrix. Eles são pessoas extremamente tímidas. E o mais espantoso, que você eu peguei uma entrevista do Eric Clapton, ele resolveu tocar música porque ele era muito tímido, que não conseguia chegar nas mulheres, cara. E ele pensou, eu vou tocar música pra ter uma namorada. Tu imagina, cara? Eric Clapton fala isso, Jimi Hendrix fala isso. Então, são seres humanos frágeis que se fortalecem pela música. Esse é o meu aprendizado com a música. Esse é o sucesso. Nós já somos vencedores por isso. Então, todo mundo... E outra coisa, né, cara? Uma banda de rock, aí é que tá, né? Uma banda, né? Ela não é... Ela vai muito além da música. A música é o meio. Mas ali são pessoas que estão ali, né? Hoje a gente está aqui contando histórias, e essas histórias seriam impossíveis se a gente não tivesse feito uma banda.
né? E é óbvio que isso molda a vida da pessoa, né? Essa experiência não deixa, não passa impune. Ela vai se refletir na vida da gente até hoje. E é incrível que a gente contando essas histórias, né, a gente vai falando e essas memórias, elas estão tão claras ainda, né? Então, quando todas essas lembranças, elas ainda estão tão claras na nossa mente, é porque ela teve uma importância imensa, né? Porque aquilo que não importa, a gente esquece, né? Então, até hoje, eu tomo decisões, né? Porque aqueles tempos me forjaram, né? Forjaram o que nós somos hoje, né? Pro bem e pro mal, né? Então, o que eu digo mais do que a música, mas a banda, né? A música como veículo de uma expressão coletiva de 4, 5, 6 caras que através do tempo estiveram do nosso lado, né? Uma época muito significativa nas nossas vidas, né? Da vida de cada um, né? Todos nós, foi uma época muito significativa e nós vivemos juntos, né? Isso, claro, cara, que isso vai refletir na nossa vida até hoje, vai refletir até o dia que a gente morrer. A gente vai lembrar disso. Talvez eu seja um velho gagá e a única lembrança que eu tenho seja da banda, velho. Né? Talvez aconteça isso. Sim, né? sim. Né? Botar lá babando num canto e dizendo, quando eu tinha uma banda, né? A banda era assim, assim, assim. É isso. Né? Isso mostra a importância que tudo isso teve na nossa vida. É verdade. É isso. Verdade. Né? Então a gente seguiu nossas vidas, isso é natural, todo mundo tem que seguir os seus caminhos, né? E todo mundo aqui, eu lembro de todos vocês com um carinho gigante no coração, né? Com agradecimento, né? Porque vocês proporcionaram a mim a possibilidade que tudo isso acontecesse, né? Isso aí é parceria, é irmandade, é respeito, é gratidão, né? Então, uma banda, ela forja mais do que qualquer outra coisa, seja a tua vida profissional, a tua vida pessoal, mas ela forja o teu caráter, né? Ela forja o caráter da gente, né? E é isso. A banda, a Van Gogh, Los Fantomas e tudo que elas trouxeram para mim, elas fazem definitivamente a pessoa que eu sou hoje. They are boss man. Moose motherfucker, these know. 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 They are boss man. Moose motherfucker, these.
berserk, I have channel bang. Motherfucker berserk, I have channel bang. Motherfucker berserk, I have channel bang. Motherfucker berserk, I have channel bang. I want to say yes to bad. Finally, is that the one? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Like to the business, how the person says that society that but the eats itself. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Don't worry, don't need all the buses. I don't fear more than. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It's good to be in the world, but not all my life. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Motherfucker berserk, I have channel bang. 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 Motherfucker berserk, I have channel bang.